Vamos falar sobre jornalismo cultural e para isso vamos conversar com Fábio Luporini, né? O Fábio ele é formado em comunicação social pela Unopar e ele trabalha atualmente no Jornal de Londrina como repórter cultural. Fábio, para você, o que é jornalismo cultural? Olha, jornalismo cultural é muito abrangente. A gente pensa que não tem assunto, enfim, mas é algo muito abrangente, porque qualquer manifestação cultural, qualquer manifestação que nos revela a cultura, seja por meio da música, das artes plásticas, do cinema, de histórias que são contadas e narradas pela população, tudo isso vira matéria, tudo isso vira pauta no chamado jornalismo cultural. Para nós aqui no JL, tudo é muito interessante. Tudo que vem das manifestações culturais, sejam elas clássicas, eruditas, populares, enfim, para nós do mundo, do submundo, né, do underground, ou então de outras mais clássicas, mais tradicionais, tudo para a gente é motivo de reportagem, de matéria, de assunto, de interesse, porque a gente tem sempre o foco, sempre a visão do nosso leitor. Então isso é interessante para o nosso leitor, isso é interessante para as pessoas que vão nos ler, tanto na internet quanto no papel, né, no papel jornal. Então a gente procura focar o jornalismo cultural a partir dessa visão, desses critérios. Então tudo para nós é cultura. E como está a qualidade hoje do jornalismo cultural principalmente aqui em Londrina? Tem bastante coisa, vários eventos, mas em relação aos textos jornalísticos, que muitas pessoas reclamam que tem que ser mais elaborado, sobre a linguagem, para chamar esse povo que é mais restrito, como que é? Olha, o jornalismo cultural ele é ainda, infelizmente, muito relegado. Então, assim, muito se dá importância ao jornalismo político, ao noticiário das cidades, muitas vezes ao esporte, mas a cultura nem sempre ela ganha o merecido valor que tem, né? Que deve ter. De forma que a gente, enfim, a gente, quando eu falo assim, o jornalismo de um modo geral, baseia a sua cobertura jornalística na cultura, muitas vezes em releases, muitas vezes em informações pequenas, básicas, em serviço, né? Aqui no JL a gente tenta fazer diferente. A gente tenta buscar histórias, buscar espetáculos, buscar a cultura em Londrina, onde quer que ela aconteça. Eu digo, nos shows que estão nos bares, nas peças que estão nos teatros, nas exposições que estão nas galerias, nos museus, enfim, a gente busca isso, fazendo um grande serviço para o nosso leitor, mostrando o que é, contando o que é e indo além. Eu lembro que uma vez nós fizemos uma entrevista com a Tomi Otaki, né? Essa grande artista brasileira que já tem mais de 90 anos, acho que ela estava fazendo 100 anos, 101, quando eu a entrevistei. Fiz outras entrevistas com outros artistas na música, nas artes cênicas, né? Que vão além dessa cobertura de serviços. Infelizmente, muitos ainda se baseiam no release. O release não é absolutamente uma fonte de matéria. Ela é uma fonte de informação, é um ponto de partida do qual a gente vai em busca da reportagem, da notícia, do qual a gente vai em busca de fazer a grande reportagem mesmo. Essa linguagem, ela precisa ser, como em todo o jornalismo, a depender do seu veículo de comunicação, né? Porque há diferenças, mas no jornal impresso essa linguagem também tem que ser simplificada, buscando fazer com que o leitor entenda e compreenda aquilo. Entretanto, na nossa área, no jornalismo cultural, há uma permissão um pouco maior para que essa linguagem seja mais elaborada. Até porque a gente trabalha muito próximo com a literatura, a gente trabalha muito próximo com essas formas de linguagem mais refinadas, digamos assim. Sempre lembrando que o nosso leitor precisa entender tudo que ele está lendo, né? Porque a gente nunca sabe quem vai ler o jornal. Então, é preciso que o texto seja acessível a todas as pessoas.
tanto no impresso quanto na internet. O público é grande em Londrina? O público é grande, é potencial, eu diria. Está mal acostumado, mas é potencial. Nós temos eventos, por exemplo, eu vou citar para você a peça que a Eva Vilma veio fazer agora no último fim de semana. Uma meia entrada, para você que é estudante, R$35. Não é? Para idosos, R$35. E o teatro não estava lotado. Né? Havia poucas extremidades assim vazias, mas podia estar mais lotado. Agora, quando é que a gente vai ter a oportunidade aqui em Londrina de rever Eva Vilma no palco? Uma grande atriz com 60 anos de carreira, etc. Então eu digo assim, que o público existe, é potencial, mas ele precisa ser mais formado, né? Esse é o desafio, formar o público. Você fala em filo, o filo lota, por exemplo. O festival de música também. Então assim, são tradicionais. Então o público existe, é grande, mas ele ainda é potencial, ainda há potencialidade, né? De trabalhar. Isso eu estou dizendo assim, nas mais variadas vertentes da cultura em Londrina. Mais eventos? Trazendo mais eventos, dando acesso, né, a mais eventos. Uma peça como a dessa da Eva Vilma, por exemplo, R$35 é uma peça super acessível. É facinho de ir lá assistir, ver, é gostosa, é uma comédia, enfim, reflexiva, mas é uma comédia. E dessa forma, divulgando, trazendo, enfim, acostumando o público a frequentar esses espetáculos, esses espaços, né? Nós temos o Festival de Blues, que lota um mês antes. Nós temos os festivais de cinema. Nós temos outros tantos festivais agora, o Unicanto, que é de graça. Né? Então, assim, trabalhar a cultura em Londrina. Nós estamos muito acostumados. Né? A gente paga, por exemplo, R$200 para ir para São Paulo, vai numa peça que custa R$100 e acha que aquilo é cultura. E quando vem uma peça que custa 30, 40, 50, 60, 80, a gente acha muito caro, a gente não vai, porque lá é distante, não dá e tal. Então a gente tem que valorizar mais, né? Nesse fim de semana que teve a Eva Vilma, nós tivemos o Nelson Sargento. O Nelson Sargento é um sambista que aprendeu a tocar samba com Cartola, com Nelson Cavaquinho, com Carlos Cachaça, num evento que custava, sei lá, R$40 a inteira. Lotou, mas podia ter ido mais. Quando é que você vai assistir novamente um sambista que tem 91 anos, né? E dos 100 anos do samba, 90 é dele. Então assim, a gente precisa acostumar mais o público aqui no Londrina. A gente tenta fazer isso no jornalismo. A gente não deixa passar essas raridades, essas pérolas que vêm aqui, ou as da nossa própria cidade, valorizar a nossa cultura, porque é missão do JL valorizar a nossa terra, a nossa gente, enfim. Então a gente procura valorizar tudo isso, divulgar, dizer onde vai ter, enfim. Mas aí não depende de nós, né? Sim. Você acha que é difícil fazer matéria, conversar com esse povo mais restrito? Ou não? Não. O Walt Disney dizia, né? Eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Então pra gente aqui no jornalismo, nada é impossível. Nada é impossível. Entrevistar a Eva Vilma, por exemplo, 3 vezes na vida, não é para qualquer um. É só para quem vai atrás, não é? Então, assim, eu acho que o nosso leitor aqui no JL merece aquilo que a gente tem de melhor para oferecer. Então, se vem uma peça, um grupo, uma banda, a gente quer oferecer isso, né? Como Elza Soares, Joyce Cândido, que tiveram aqui, só alguns que eu lembro, assim, que é muita coisa, muita coisa. A gente sabe que o jornalismo cultural ele deve ser muito crítico, né? Deve fazer com que as pessoas reflitam, sair da zona de conforto. E como é para você? Qual é o cuidado que você faz ao fazer uma crítica? Quais os conceitos que você usa? Olha, o jornalista ele não é um especialista no teatro, não é um especialista na música. O jornalista é um pequeno especialista em muitas coisas. Então, quando eu vou fazer uma crítica, eu tenho que ter em mente que eu estou falando de um trabalho que não me é íntimo, tão a ponto de ser íntimo como o daquele ator, daquele cantor, etc. Então eu estou falando do trabalho de alguém que trabalhou para isso, que correu atrás, que se esforçou. Então, quando a minha crítica negativa ocorrer, ela precisa ser respeitosa, a ponto de não desmerecer o trabalho daquela pessoa,
mas analisar se é de fato um trabalho que faz refletir, que acrescenta alguma coisa, que é bom, que não é. E muitas vezes as pessoas não entendem isso, porque elas acham que às vezes a gente é convidado para assistir um espetáculo, etc. Então a gente tem que falar bem, porque pô, a gente foi convidado, né? E de forma alguma, que a gente não abre mão da nossa independência jornalística, da nossa imparcialidade, né? Eu sei, por exemplo, que cobrindo shows, eu não vou dizer o nome, obviamente, para preservar o outro lado, mas cobrindo shows sertanejos por aí, né? Uma grande marca de cerveja pediu a minha cabeça no jornal porque eu havia falado mal do show, enfim, do trabalho, etc, etc. Obviamente isso não aconteceu, né? Eu fui ficar sabendo 2 anos depois, 3 anos depois que isso havia ocorrido, porque aqui a gente preserva, graças a Deus, a gente preserva no ambiente de trabalho essa independência, né? Eu não posso ser leviano a ponto de sair por aí falando mal de tudo, nem falando bem de tudo. Eu digo aquilo que eu acho, né? Sim. Então, dependendo do espetáculo, dependendo do jeito que foi, esses dias eu fui assistir a parte de um espetáculo de 2 grandes amigos meus, que são professores de música na UEL, e o som estava ruim, o som estava abafado, e mesmo assim eu publiquei, né? E os professores disseram, realmente, infelizmente, naquele dia o som estava ruim, né? Outro dia eu fui assistir a um espetáculo de balé no Catuaí, por conta do Dia das Crianças. Era um espetáculo com projeção, telão, projeção mapeada, interação dos atores com o telão. E dos 7 dias que eles apresentaram, o único dia que falhou foi justamente no dia que eu fui assistir. E eu relatei isso, né? Relatei assim, de uma forma muito respeitosa, valorizando o trabalho deles, porque o trabalho era muito bom, a dança era muito boa, a técnica era muito boa. E assim, obviamente, o empreendimento, o empreendedor, os bailarinos não gostavam da crítica, né? Quando a gente aponta assim, e de fato eu me coloco no lugar deles porque não é bom ficar recebendo críticas aí publicamente, né? Sim. Mas enfim, é o trabalho jornalístico, é a crítica jornalística. A gente tem que ter esse cuidado ao falar das pessoas, do trabalho das pessoas, mas a gente não pode ser parcial, né? A gente tem que ser imparcial e dizer aquilo que de fato ocorreu, sem ferir o trabalho, sem ferir as pessoas, com muito respeito, mas sempre falando a verdade, aquilo que a gente considera, que a gente acha mesmo. E há espaço para vários jornalistas hoje aqui em Londrina? Como que é o mercado? Cada vez menor. Olha, se você puder montar uma loja de roupa, né, fica à vontade. Se puder montar uma barraquinha de suco no Igapó, né? Bem concorrido, né? Melhor vocês fazerem isso. Ganhar dinheiro no jornalismo é difícil, e cada vez menos. O campo da assessoria de imprensa é o campo que tem maior possibilidades no futuro. Nós estamos vendo aí, em nível local e nacional, as redações cada vez mais enxutas, né? Demissões, enfim, o campo de trabalho é realmente muito limitado. Não há projeções de crescimento das redações, não existe isso. Mas assim, para quem gosta, para quem é bom, para quem corre atrás, para quem se esforça, sempre tem um espaço, né? Eu acho que a experiência de uma redação é muito importante para o jornalista. Não deve ser a única, mas é muito importante e é apaixonante, né? É isso que move o jornalismo, não é o dinheiro, não é o salário. É a paixão, é o trabalho, é a força, são as boas histórias, as boas entrevistas, né? Aquilo que o jornalismo te possibilita fazer. Nós temos que comer muito feijão com arroz até pegar no tranco e correr atrás, né? E ser procurado, né? Pelas fontes, enfim. Mas é um campo assim difícil, mas apaixonante, né? É um campo complicado, inflexível, mas é muito surpreendente. No jornalismo cultural a gente tem que ter muita humildade, porque a gente não sabe das coisas. E a gente sempre entrevista, aliás, como tudo jornalismo, né? A gente sempre entrevista aquele que sabe tudo. Então, eu vou entrevistar, por exemplo, um ator, um músico, sobre o trabalho dele. Quem é que sabe do trabalho dele? Ele mesmo. Eu não sei nada. Apesar de fazer a pesquisa, apesar de correr atrás daquilo que ele fez,
eu não sei nada, ele sabe do processo dele. Então tem que ter muita humildade, tem que ter paciência também, porque muitas vezes muitas pessoas não estão acostumadas a lidar com a imprensa, com entrevistas, não sabem dar entrevistas, não estão nem aí, enfim, a gente tenta atrás, corre atrás de todas as formas para divulgar o trabalho e não querem divulgar. Então assim, tem que ter muita paciência também, né? E tem que ter um espírito de crescer, né? De aprender, porque não dá para ficar parado no tempo, a gente nunca para, a gente sempre está aprendendo. Então qualquer nova matéria é sempre um aprendizado, qualquer nova reportagem é sempre um novo aprendizado, e isso também move o trabalho jornalístico, né? Então, juntando essas características todas, há ainda uma outra infinidade de características que cada um vai vendo no seu estilo, no seu jeito de ser, que vai nos ajudando a formar o jornalista que a gente é. Sim. Muito obrigada pela entrevista. Eu agradeço.